Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Dicas do Lip. Nessa aula a gente vai falar sobre o algoritmo de Brio-Ruffini. Especificamente, ele seria um algoritmo para simplificar a notação para uma divisão de grau 1, uma divisão de polinômios por polinômios de grau 1. Dificilmente a gente usa para isso. A gente usa majoritariamente o Brio-Ruffini como forma de testar raízes e de automaticamente fatorar o polinômio uma vez que essas raízes foram encontradas. Vamos dar uma olhada aqui como é que isso vai funcionar na prática. A gente tem esse polinômio de terceiro grau e digamos que meu objetivo seja, de fato, encontrar as raízes desse polinômio. Tudo bem? O que acontece? Não temos uma fórmula direta. Ah, Felipe, existe a fórmula de Cardano. Serve para nada. No máximo, Bhaskara e olhe lá. Tá, então, a gente vai pegar os coeficientes desse polinômio e escrever aqui em cima, onde seria a parte da divisão, sabe? Uma coisa importante aqui sobre esses coeficientes, primeiro é que o sinal faz parte do número, então menos 5, depois mais 6. E a segunda coisa importante, eu diria que a mais importante, é que você não pode pular potência. Lembra quando a gente falou na aula de divisão que eu te dei a ideia, te dei o bizu de se uma potência for pulada, tu deixar um espaço para ela. Não precisa escrevê-la literalmente, mas deixa um espaço para ela, porque isso te protege de certas bizonhices ao longo do desenvolvimento. Aqui não é nem para se proteger da bizonhice, é porque se você pular, você vai errar, ponto. Você vai errar, simplesmente. Tá? Então, digamos, não tivesse esse menos 2x ao quadrado aqui na história. Se do x ao cubo, se eu fosse direto para o menos 5x. No lugar que seria do x ao quadrado, eu tenho que botar um coeficiente zero, entende? Porque é como se fosse zero vezes x ao quadrado. Por isso que ele não está escrito, que zero vezes qualquer coisa dá zero, e não tem necessidade de escrever o zero numa soma, numa subtração. Entendeu? Então, em termos práticos, se pular potência, tu bota um zero naquela potência que foi pulada. E aí, o que você vai jogar aqui embaixo seriam as minhas potenciais raízes, tá? Vou te dar um bizu. Outra dica dentro da dica. Sempre testa 1, menos 1 e 0. Na prática, o zero é você olhar e ver se tem termo independente. O menos 1 é você substituir e ver se dá zero ou não. E o 1, esse é um comentário bem legal. Eu vou até deixar aqui como dica. Geralmente a gente usa isso majoritariamente no Brio-Ruffini. Então vamos colocar essa dica aqui, tá? Só tem que aumentar o tamanho da letra. Pronto. Que D é esse, gente? A dica é o seguinte. O P de 1, que é para testar, né, se a raiz é 1 e tal, ele tem um significado bem maneiro. Ele é sempre a soma dos coeficientes. Isso aqui é legal ter no bolso, porque eventualmente vai ter questão que vai pedir. Nesse polinômio, ele dá o polinômio fatorado, sei lá. Ele pede, calcule a soma dos coeficientes desse polinômio. É só jogar x igual a 1. O resto é conta. Tipo, é literalmente só jogar x igual a 1. Porque o P de 1 já é essa soma dos coeficientes. Mas agora que a gente falou dessa dica, o comentário é o seguinte. Sempre testa 1, menos 1 e 0. Tá? Nesse caso, se tu testar o menos 1, vai dar menos 1, menos 2, mais 5, mais 6, não deu 0. O 0, obviamente, não dá 0, porque tem o termo independente. Se eu jogar o 1, ou seja, se eu somar os coeficientes, 7 menos 7 vai dar 0. Ufa, que isso me poupa de ter que testar outras raízes, entende? Porque se o 1 já é raiz, o algoritmo de Brio-Ruffini, ele vai fatorar essa raiz 1, ele vai tirar fora essa raiz 1, e o que vai sobrar no resultado ali do algoritmo já é um polinômio de grau 2, né? Porque a gente estava no grau 3. Se eu vou diminuir o grau, ele vai para o 2. Já é um polinômio de grau 2 que tem as demais raízes. Pô, se é de grau 2 e tem as demais raízes, Bhaskara. Bhaskara resolve. Some produto, se for o caso. Tá? Normalmente eu indico Bhaskara mesmo. A gente vai ter o processo seguinte. Repete o primeiro. A partir do que você repetiu o primeiro, tu vai olhar lá para a raiz, você vai multiplicar por esse valorzinho aqui, pegar o resultado e somar com o próximo coeficiente lá de cima. Você vai repetir isso até acabar
essa linha até acabar o polinômio. Então, vamos lá. 1 vezes 1 dá 1. Somado com menos 2, ficou menos 1. 1 vezes menos 1, tu está repetindo o processo, dá menos 1. Somado com menos 5, dá menos 6. 1 vezes menos 6 dá menos 6, somado com 6, dá 0. O último termo você sempre vai separar por uma barrinha. Esse cara seria o resto da divisão. Obviamente deu 0 porque eu já sabia que a divisão era exata, entende? Se eu já sabia que a divisão era exata, eu já esperava que o resto fosse 0. Porque a gente testou o 1, a gente viu que o 1 era raiz. Então a gente forçou a barra no olhômetro, na tentativa e erro mesmo, e vai ser sempre essa estrutura, tá? Na tentativa e erro a gente forçou para achar uma raiz, e aí usando essa raiz a gente já sabe que o polinômio original ele está sendo reescrito como x menos a raiz que eu usei, vezes, era terceiro grau, virou grau 2. Então vai ser 1x ao quadrado menos 1 vezes x, menos o 6, termo independente. Aqui estão as outras raízes, entende? Então, se a gente iguala esse carinha aqui a 0, tipo, a primeira raiz já foi, o 1 já foi. Se a gente iguala esse carinha aqui a 0, a gente vai achar raízes 3 menos 2. Eu montei isso agora há pouco, eu já esqueci quais eram as raízes. Enfim, as raízes são 3 menos 2. Claro, eu suponho sempre que você vai fazer Bhaskara, bonitinho, para ganhar mais segurança na hora da prova. A soma e produto, ela sempre tem o risco de você errar um sinal, alguma coisa assim, ok? Moral da história, as raízes desse polinômio, do p de x, são 1, 3 e menos 2. Não coloquei exatamente na ordem crescente, mas isso não tem problema não. Essas são as raízes. Show de bola, tranquilo? Então, para que a gente vai usar o Breuer-Ruffini majoritariamente? Para isso aqui. Ah, eu sei que a raiz é 1. Eu tiro essa raiz 1, olho pro que sobra naquele polinômio, pro quociente no caso. Ah, eu sei que a raiz é 2. Desenvolve. Ah, eu sei que a raiz é menos 3. Não tem problema. Tranquilo? Então, em geral, a estrutura do Breuer-Ruffini é essa daqui. Tu vai colocar os coeficientes do teu polinômio e a raiz do divisor aqui. Divisor esse que será de grau 1, portanto tem uma raiz só. Os coeficientes que aparecem embaixo serão os coeficientes do quociente, que é 1 grau abaixo. E aí, separado aqui pela barrinha, tu mesmo vai fazer essa barrinha, obviamente. Tu vai ter o que seria o resto da divisão. Então, assim, mesmo que o resto não dê 0, isso aqui é uma divisão. Você tem as informações dessa divisão. Só que muito improvável de você usar. Tá? É improvável de você usar nesse contexto. A gente está mais interessado a utilizar quando o resto for 0. Fechou? Esse é o Breuer-Ruffini. Agora, Lipe, tu falou do 1, do menos 1 e do 0. Inclusive, vou deixar aqui como uma outra dica. É a dica plus one. Sempre começar testando 1, menos 1 e 0. Porque eles são fáceis de testar, entende? Não é que você não possa nunca testar, sei lá, o menos 2, digamos. Mas é porque vai ter situação que o menos 2 não faz nem sentido de testar. Então, esses aqui sempre fazem. O 0 é imediato, é instantâneo você testar. 1 e menos 1 é só substituir e ver o que acontece. São testes rápidos de fazer, entende? Só por isso mesmo. Se não fossem testes rápidos, aí a gente teria que pensar numa outra estratégia. Agora, pergunta super justa. Pô, Lipe, eu testei. 1 menos 1 e 0, nenhum deles deu certo. E agora? O que fazer? A gente vai falar no próximo vídeo sobre Teorema das Raízes Racionais, que é para te dar candidatos, literalmente, a raízes racionais. Vamos comigo, a gente vai para o próximo vídeo.